STTP registra aumento no número de atropelamentos em Campina Grande. Foram 35 somente na região central da cidade no primeiro semestre. Polícia Militar prende suspeito de vários crimes na região do Centro e Açude Velho. Contas de energia terão reajuste a partir da próxima semana. E ainda, mesmo depois da goleada, Serra Branca segue confiante em virar o jogo no Sub-20. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando um alerta. A STTP registrou 80 atropelamentos em Campina Grande, sendo que 35 só na região central da cidade no primeiro semestre deste ano. Um aumento nos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas no primeiro semestre de 2023 foram registrados mais de 80 atropelamentos em Campina Grande. Um índice alarmante, principalmente em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 65 atropelamentos. Número que acende um alerta, tanto para pedestres quanto para motoristas. O Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito da STTP identificou a principal causa desses atropelamentos. O NEAT ele conseguiu constatar que é a falta de atenção. A gente nos estudos costuma dizer que não existe acidente. Existe atores que contribuíram para aquilo ali, como por exemplo uma falta de atenção ao dirigir um celular ou ao atravessar a rua sem olhar para os lados ou sem aguardar o semáforo fechar. Quais são os pontos mais críticos aqui da cidade que acontecem, tem mais registros, de atropelamento? Os principais pontos são a Floriano Peixoto, que é a nossa maior avenida, e aquele espaço entre a Almirante Barroso e a Francisco Lopes de Almeida, que também tem. E em terceiro lugar, a Assis Chateaubriand. Nesses locais já foram tomadas algumas medidas, como por exemplo na Francisco Lopes de Almeida, em colocação de radares, e aí nós conseguimos diminuir já mais de 30% comparado ao período anterior, desse mesmo tipo de acidente. As câmeras de monitoramento também estão sendo úteis para auxiliar neste tipo de ocorrência. Ele tem auxiliado esse monitoramento justamente para que os condutores que não respeitam a faixa de pedestre, eles, se tiverem cometendo algum tipo de infração, como por exemplo o semáforo fechou e ele não tá respeitando a faixa de pedestre, ele pode vir a ser notificado. E também para o esclarecimento de alguns atropelamentos que pode vir a ocorrer no sentido de uma evasão, atropelou e fugiu. Então todas as câmeras elas são posicionadas nesses locais estratégicos para que a gente possa estudar melhor o fato e também tomar providências para que a gente veja qual foi a causa do acidente e qual a melhor medida para resolver. Olha, 2 homens abriram fogo contra a polícia e foram presos depois de uma perseguição. Com a dupla foi apreendido um revólver e uma motocicleta roubada. Estávamos em rondas na Avenida Almirante Barroso quando nos deparamos no sinal, mais precisamente próximo à pizzaria do Paulista, com os 2 indivíduos em uma motocicleta Bros de cor vermelha. O garupa estava sem o capacete e a moto visivelmente com a placa alterada com uma fita isolante. Neste instante, realizamos a voz de parada, quando os indivíduos empreenderam fuga, ultrapassando o semáforo que estava vermelho e subindo inclusive pelo canteiro central da Avenida Almirante Barroso pela contramão. Em dado momento, o garupa sacou um revólver calibre 32 de sua cintura e efetuou disparos contra a guarnição, que repeliu a injusta agressão, tendo os indivíduos caído da motocicleta, e nesse instante realizamos o socorro até o Hospital de Traumas para que fosse realizado o atendimento médico em virtude de resguardar a integridade física dos indivíduos. Foi informado pelo plantão hospitalar que não tem risco de vida para os 2 indivíduos, sendo o garupa alvejado na altura da nádega esquerda e o piloto alvejado na altura da cintura. A seguir, a advogada orienta sobre o cancelamento de passagens da empresa 123 Milhas. E ainda a conta de energia vai ficar mais cara em Campina Grande a partir da próxima semana. Olha, a gente volta falando que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou mudança na política tarifária para a cobrança de energia aqui na Paraíba.
O reajuste tarifário é um processo regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que aprovou nesta terça-feira mudanças na política tarifária para a cobrança de energia na Paraíba. Para os clientes atendidos pela Energisa Paraíba, que é o caso dos consumidores da região metropolitana de João Pessoa, haverá uma redução de 1,46% na conta de luz, atingindo aí mais ou menos 1.600.000 usuários. Já para os consumidores atendidos pela Energisa Borborema, que é o caso de Campina Grande e região, haverá um reajuste de 11,96%. Em nota, a concessionária informou que a tarifa estava congelada há 18 meses. O acréscimo vai passar a valer a partir do próximo dia 28 de agosto. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Olha, um assunto que tomou o Brasil no último final de semana foi o cancelamento de passagens compradas na empresa 123 Milhas. E um advogado aqui de Campina está explicando como é que os clientes devem prosseguir após esses cancelamentos. Visivelmente, nós vemos aí um abuso, né, ao direito do consumidor, certo? Não tem como não olhar para essa cena que nós estamos vivendo, né, e não imaginar de imediato o PROCON. Então, assim, inicialmente, que o consumidor ele resiste a essa sua indignação, seja por meio de e-mail ou por WhatsApp. Acho que o mais correto nesse caso específico é o e-mail, certo? E, assim, tem que analisar caso a caso. Por quê? Com o cancelamento, o CDC ele é bem claro, né? Não é do jeito que 123 Milhas está querendo fazer, escolher esse voucher, não. Quem tem que escolher é o consumidor. E o que é que o CDC diz? O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o consumidor ele vai escolher. No caso do 123 Milhas, eles anunciaram um serviço, certo? E, consequentemente, eles têm que assumir o risco dessa venda, né? Então, o consumidor ele pode pedir o ressarcimento, né, desses valores corrigido, inclusive para muitas pessoas que vão fazer viagens, né, que já alocaram hotéis, fizeram locações de carro, eles têm o direito, sim, de ser ressarcido por esses valores. Sem falar em perdas e danos, a questão do dano moral, né? Mas para o cliente ter o valor ressarcido, ele precisa entrar na justiça. Sim, sim. Inicialmente, como eu falei, ele pode fazer uma reclamação, inclusive nós temos o PROCON nacional, consumidor.gov, né? Todo consumidor ele pode fazer essa reclamação, até aconselho ele ir no consumidor.gov ou qualquer PROCON do seu município aí, né, do estado, e fazer essa reclamação, que é uma prova muito boa para ele, quando quiser entrar na justiça, né, ele vai ter esse documento, porque ele tentou resolver de alguma forma, administrativamente, né? E nós estamos vendo que não vai ter acordo, né? A seguir, mesmo depois da goleada, Serra Branca segue confiante para virar o jogo no Sub-20. A gente fala agora de esportes. O Serra Branca perdeu o jogo de ida da final do Paraibano pelo placar de 4-1 para o CSP. Mas apesar da goleada, o time está confiante que vai reverter o placar e se sagrar campeão. Respeita essa confiança, viu? O desafio não é nada fácil. Para ser campeão paraibano, o Serra Branca precisa vencer o CSP por no mínimo 3 gols de diferença e levar a partida para a decisão nos pênaltis. A gente tem tudo para fazer um grande jogo, né? Independente do placar que nós jogamos no primeiro jogo lá. Estamos aí a 3 gols, mas eu acho que a capacidade da nossa equipe, a experiência que a gente tem jogando aqui dentro de Campina Grande, né, no Amigão, um campo que a gente conhece, eu acho que a gente tem plenas condições de reverter esse placar e de sonhar com o título paraibano. Aí a palavra de ordem por aqui é uma só: foco. A gente tem certeza que aquele gol que a gente fez lá foi uma oportunidade que Deus nos deu para a gente sair de lá campeão. E a gente está bem focado, trabalhando bastante para quinta-feira a gente chegar lá e reverter esse resultado. E o grupo da gente está muito unido, trabalhando bastante. Eu tenho certeza que a gente vai sair de lá campeão. A partida acontece nessa quinta-feira, a partir das 3 da tarde, no estádio Amigão. O confronto é complicado, mas não falta confiança. Eu acho que o gol que o Denilson fez ali, 4-1, eu acho que acendeu a luz no túnel, né, lá no fundinho lá. Eu tenho certeza que com esse gol vai
vai nos dar uma esperança, né? São 3 gols que a gente tem que fazer. E eu tenho certeza que, com o apoio da nossa torcida, jogando no campo que a gente é acostumado, um campo maior, um campo com gramado excelente, isso vai dar uma condição melhor para a gente ter o jogo, para a gente buscar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E a gente encerra a edição de hoje do Borborema Notícias mostrando um pedacinho do show da cantora Tiele no Festival de Inverno aqui de Campina Grande. Uma boa noite para você.